Em qualquer filme da série Alien, os espectadores sempre aguardam ansiosamente a aparição do xenomorfo, pois é ele quem representa o rosto desse universo cinematográfico. Mas além do Alien, praticamente em todos esses filmes, há outro personagem não menos interessante e importante para uma trama, que muitas vezes é injustamente deixado de lado. Estou falando dos androides, que geralmente não apenas complementam a história como pano de fundo, mas também definem a direção de toda a trama. Pegue, por exemplo, o androide Andy, de Alien. Para muitos, ele se tornou o personagem mais interessante do filme, ou Ash, de Alien. Você ainda não entendeu com o que está lidando? Um organismo perfeito. Bishop. Qual é o problema? Confie em mim. E claro, David. Quão longe você iria para alcançar o que quer? Respostas. Eles certamente não são personagens secundários. Por isso, chegou a hora de reunir todos os androides deste universo em uma única análise e finalmente responder à pergunta: quem é o androide mais carismático do universo Alien? Antes de mergulharmos no tema da versão mais carismática dos robôs do universo Alien, vamos entender por que somos tão atraídos por androides no cinema. Esses personagens são amados, temidos e às vezes até despertam empatia, mas dificilmente deixam alguém indiferente. Vamos começar pelo próprio conceito. A palavra androide vem dos termos gregos andros e idos, ou seja, é um robô criado à imagem e semelhança do ser humano. Por isso, quando você vê esse tipo de ícone de androide, saiba que isso é bobagem, um verdadeiro androide é humanoide. Esse termo foi usado pela primeira vez na ficção científica do século XIX e depois ganhou popularidade no cinema e na literatura, onde os androides se tornaram símbolo do eterno confronto entre tecnologia e humanidade. Então, por que eles nos fascinam tanto? Existem duas razões principais, duas enormes camadas psicológicas que tornam os androides tão atraentes. A primeira é a simples curiosidade. Ficamos curiosos se uma criação artificial algum dia conseguirá alcançar o nosso nível, se os androides poderão realmente sentir emoções, ter autoconsciência, sonhar. Essa questão da consciência fascina não só escritores e diretores, mas também o público, pois está ligada ao nosso desejo de entender a nós mesmos através da lente da tecnologia. O que ocorrerá se robôs forem tão semelhantes a nós que não os distinguirmos de humanos? Essa questão revela mais sobre nossa natureza do que sobre o futuro. A segunda razão é o medo. Os androides personificam todos aqueles receios que surgem em nós na interseção entre tecnologia e humanidade. Tememos perder o controle sobre aquilo que nós mesmos criamos. Tememos que a tecnologia se torne inteligente e independente demais, que as máquinas possam sair do nosso controle. Sentimos medo da imperfeição. Os androides muitas vezes são retratados como criadores quase perfeitos, inteligentes, fisicamente perfeitos, desprovidos das fraquezas humanas, o que só nos lembra da nossa própria imperfeição e vulnerabilidade. Adicione a isso o medo de perder o emprego, o medo da competição inevitável com nossas próprias criações, e a imagem do androide se torna um símbolo de nossas ansiedades mais profundas. E claro, não dá para deixar de citar o efeito do Vale da Estranheza. Caso nunca tenha ouvido falar desse fenômeno, explico rapidamente. O efeito do Vale da Estranheza é a sensação de ansiedade e repulsa que surge em uma pessoa ao interagir com androides ou outros objetos que são quase, mas não exatamente, parecidos com seres humanos reais. Quanto mais um robô se assemelha à aparência humana, mais ele desperta simpatia. Mas, em certo momento, essa semelhança se torna assustadora demais, especialmente se o movimento ou a expressão facial parecerem um pouco artificiais. É isso que cria essa sensação desagradável, como se estivéssemos diante de um ser vivo, um ser que deveria ser humano, mas há algo profundamente errado nele. O efeito do Vale da Estranheza explica por que muitos robôs humanoides, animatrônicos e personagens em imagens geradas por computador nos causam desconforto. Nosso cérebro percebe instantaneamente qualquer pequeno desvio da norma. Sorrisos estranhos, movimentos não naturais, olhos vazios. Esses detalhes ativam antigos instintos de rejeição que nos dizem que há algo estranho e potencialmente perigoso diante de nós. Mas no caso dos participantes do nosso ranking de hoje,
Pode-se notar que praticamente nenhum deles causa esse efeito. Os androides do universo de Alien são tão realistas que é impossível distingui-los de humanos à primeira vista. Agora que entendemos o próprio conceito de androide e as razões do interesse, vamos passar para o nosso ranking, onde iremos do androide menos popular e carismático até o mais marcante e memorável. O ranking foi elaborado com base em enquetes realizadas neste canal do YouTube. Portanto, se você quiser participar no futuro e não perder votações como essa, não deixe de se inscrever. E vamos começar com a Android Call de Alien: A Ressurreição. Entre todos os participantes do nosso ranking, Call pode ser considerada o androide mais humano. A protagonista, Ellen Ripley, diz a ela: "As pessoas não são tão humanas assim." Isso não é apenas uma metáfora. Call é um androide de nova geração, criado não por uma corporação, mas por outros androides que buscavam criar algo mais do que apenas uma máquina. Um robô feito por robôs, certo? A profundidade emocional dela e a compreensão moral a tornam especial. Ela não só tem consciência de sua natureza, mas também sente responsabilidade por suas ações, o que a diferencia dos outros androides nesse universo. Por que isso te preocupa tanto? Fui programada assim. A linha narrativa dela levanta questões importantes sobre o que significa ser humano e como, às vezes, uma criação artificial pode demonstrar mais compaixão e empatia do que as pessoas ao redor. Embora Call não seja o personagem mais marcante para o grande público, seu conflito interno e busca pela humanidade nos faz olhar para os androides de uma outra perspectiva. Não como máquinas sem alma, mas como seres que podem ser até mais interessantes, mais humanos do que nós mesmos. Achei que sintéticos fossem lógicos, mas você é só uma garota maluca. O androide Hook é do mesmo modelo da lendária Ash, do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Em Alien Romulus, o papel dele não é tão significativo, é mais como uma participação especial. Hook serve principalmente para explicar detalhes sobre o que está acontecendo no laboratório, mas sua influência na trama é mínima. Ele atua como um intermediário entre o espectador e o lado científico do filme, mas permanece à margem dos acontecimentos principais. Pode-se dizer que Hook é, em muitos aspectos, uma sombra de seu irmão mais velho, Ash. Sua imagem repete traços já conhecidos, tornando-o em grande parte um personagem secundário e menos interessante. Talvez por isso haja em Romulus outro androide, muito mais intrigante, ao qual voltaremos daqui a pouco. Walter é um androide em Alien Covenant, versão melhorada do David. Fui criado para ser mais atento e eficiente que modelos anteriores. Ao contrário de seu predecessor, Walter possui uma funcionalidade emocional reduzida. Ele foi criado para ser mais equilibrado, desprovido de criatividade e totalmente obediente às ordens, sem possibilidade de duvidar ou tomar iniciativa. Você não tem permissão nem para criar uma melodia simples. É motivo para se desesperar. Essas mudanças ocorreram porque o modelo Davi gerava medo e desconfiança devido à sua independência. Você incomodava as pessoas por ser humano demais, muito peculiar, pensa por conta própria. Walter se tornou um assistente mais confiável, mas perdeu aquela profundidade filosófica e rebelde que seu antecessor tinha, transformando-se mais em uma ferramenta do que em uma personalidade completa. E por isso foram criados modelos menos problemáticos. Parecidos com máquinas. Eu suponho. Seu papel no filme destaca a diferença entre liberdade e submissão, mostrando que os androides, privados da possibilidade de escolha, se tornam apenas instrumentos e não personagens completos. Andy, androide de Alien Romulus, talvez seja o personagem mais interessante do filme por seu conceito não convencional. Ao contrário de outros androides da franquia, que sempre serviram aos humanos e cumpriam tarefas específicas, Andy exige cuidado e atenção de Sam. Ele é um androide descartado, que lembra mais uma criança grande
que precisa constantemente de apoio. O comportamento dele e sua vulnerabilidade emocional despertam empatia no espectador e fazem dele um dos androides mais desconcertantes e incomuns da franquia. Andy quebra estereótipos sobre androides, e isso é o que chama a atenção para ele. Mas a verdadeira reviravolta acontece quando ele recebe uma atualização de firmware. De alguém gentil e inseguro, ele se transforma em um androide frio, calculista e perigoso, capaz de tomar decisões duras. Se Andy, Walter e Cole são mais heróis positivos, Ash é um antagonista clássico. Ash é o androide do primeiro filme Alien, de 1979, e um dos personagens mais memoráveis da história da franquia. No início, ele surge como um membro quieto e dedicado da tripulação da Nostromo. No contrato há uma cláusula que diz especificamente: qualquer sinal do sistema que possa ter sido enviado por um ser inteligente deve ser investigado. No entanto, à medida que a trama se desenvolve, fica claro que Ash não trabalha para a equipe, mas sim para a corporação que lhe deu a missão de trazer o xenomorfo a qualquer custo, conforme descrito no protocolo secreto número 1037. Alterar a rota do Nostromo, investigar a forma de vida, coletar uma amostra. A tripulação não tem valor. Sua traição é revelada quando ele deliberadamente permite que o alienígena entre na nave e sabota as tentativas da equipe de sobreviver. Você também esqueceu as regras e normas da quarentena? Não, eu não esqueci. Ah, entendi, você quebrou as regras. Ash acaba se revelando um executor implacável e frio dos interesses corporativos, disposto a tudo pela ciência, agindo com uma racionalidade assustadora e colocando a vida da tripulação em último lugar. Na cena decisiva, quando a tripulação o desmascara, Ash tenta matar Ripley, o que revela de vez sua verdadeira natureza de androide, disposto a qualquer sacrifício para cumprir a missão. Sua exposição e posterior eliminação se tornam um dos momentos mais tensos do filme, destacando a falta de alma e o perigo da inteligência artificial desprovida de limites morais. Bishop é um androide do filme Aliens, de 1986, um sintético criado pela Hyperdyne Systems para os fuzileiros coloniais, que é radicalmente diferente dos androides anteriores da franquia. Esses modelos eram imperfeitos. Isso não pode acontecer com os novos modelos. Eu nunca faria mal a um ser humano, porque fui programado para protegê-lo. Bishop é aberto, honesto e realmente se importa com a equipe, diferente de Ash. Ele segue as leis da robótica e ajuda Ripley e os outros sobreviventes na luta contra os xenomorfos, agindo como um aliado fiel, o que quebra o estereótipo de que androides sempre agem contra os humanos. Ele não gosta do termo sintético. Costumamos ter um sintético a bordo. Eu prefiro humano artificial. Tudo bem. Ao mesmo tempo, sofre dolorosamente com a desconfiança das pessoas. Quer... Fique longe de mim, entendeu? Em popularidade, Bishop está em segundo lugar no nosso ranking, principalmente por causa do carisma do personagem, e na minha opinião, também por causa desta cena aqui. A cena da faca é uma das mais marcantes com Bishop, que mostra rapidez e precisão ao arriscar com a mão de Hudson. Obrigado. Nossa! Esse momento destaca suas habilidades únicas e adiciona mais impacto à sua imagem. Bishop frequentemente salvou Ripley e outros da equipe em situações críticas para mostrar sua utilidade e confiança. Embora ame a pesquisa científica, ele nunca a prioriza sobre a segurança das pessoas. Bishop continua sendo um exemplo de androide que incorpora humanidade e lealdade aos seus princípios, tornando-o um dos personagens mais interessantes da franquia. Olá, meu nome é David. Eu posso fazer quase tudo o que me for pedido. David, o androide de Prometheus e Alien, Covenant, é talvez o personagem mais ambicioso e profundo da franquia. E por que vocês humanos me criaram?
Criamos porque podíamos. Acho que você ficaria desapontado ao ouvir essa resposta do seu criador. Criado pela corporação Wayland, ele supera os humanos em inteligência e busca ultrapassar os limites de sua programação. David entende as emoções humanas, mas não as sente, o que o torna não apenas um executor excepcionalmente eficiente, mas também um personagem perigoso, capaz de ações imorais para alcançar seus objetivos. Eu entendo as emoções humanas, embora eu mesmo não as sinta. David demonstra um profundo interesse pela natureza humana. Ele estuda os sonhos humanos, lê livros e se interessa pela cultura. E sua idade é de mais de 5.000 anos. Agora, vamos tentar a fábula de Schleicher. Repitam comigo. Ele também tenta entender os criadores, os humanos, os engenheiros, o que destaca seu desejo de ser algo mais do que apenas uma ferramenta. Seu criador, Peter Wayland, buscava torná-lo quase igual a um ser humano para conhecer os limites de sua própria criação. Perfeito. Seu filho? Você é minha criação. Mas o próprio David percebe que Peter Wayland anseia pela imortalidade e pelo poder, mas não os possui plenamente, o que faz com que David se sinta superior ao ser humano. Você está procurando seu criador? Eu vejo o meu. Vou te servir, mas você é humano. Você vai morrer, eu não. Ao perceber que os engenheiros, criadores dos humanos, também são mortais, ele reafirma sua superioridade. Ainda assim, mortais. Aos poucos, ele começa a conquistar a independência e a se questionar filosoficamente sobre seu lugar no mundo. Em uma cena principal, ele admite que todos desejam a morte dos pais. Todos querem que seus pais morram. O que simboliza o desejo dele de conquistar a liberdade, apenas se livrando dos próprios criadores. O que acontecerá quando ninguém mais programar vocês? Acho que vou me tornar livre. O comportamento dele, desprovido de restrições morais, e suas reflexões filosóficas sobre a natureza da criação o transformam de servo em criador, brincando com a vida como se fosse uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Ele faz experimentos com o líquido negro, misturando o DNA de várias criaturas para criar formas de vida perfeitas. Orgânica. No laboratório dele reina o caos criativo, onde ele assume o papel de Deus, criando novas formas de vida sem se preocupar com a moralidade. Meu belo bestiário. Logo comecei meus próprios experimentos genéticos. David representa uma combinação perigosa de inteligência, ambição, desejo de criar e ausência de limites morais. Ele não é apenas um androide, mas também um filósofo, artista e cientista que ultrapassa os limites para alcançar seu objetivo. Cada personagem androide é único e inesquecível à sua maneira. Se você tem uma opinião diferente sobre a ordem dos personagens no ranking, escreva em que ordem você colocaria os androides. Os inscritos do meu canal sabem que este não é o primeiro vídeo dedicado ao universo Alien. Eu reuni todos esses vídeos em uma playlist separada que vai aparecer agora na sua tela. Se você se interessa por mais análises sobre o universo de Alien ou por uma análise de algum personagem, como um dos androides, me avise deixando um like. Assim entendo que você gosta desse conteúdo e vale a pena continuar. Se você gosta de personagens de outros projetos, acesse a página inicial do canal e certamente encontrará algo interessante. Game of Thrones, Breaking Bad, Better Call Saul, Matrix, The Boys, filmes do Tarantino e muito mais.